Bem-vindos e nossa gratidão aos irmãos da Loja Maçônica Caminhos do Mestre por novamente deixar-nos comemorar mais uma Semana Espírita e já lá vai para a 8ª. São todos bem-vindos, novamente eu digo, e a gente só tem que agradecer a Deus por esse momento abençoado em nossas vidas. Um dia, quando estivermos no mundo espiritual, vai ser contado para nós esses momentos que a gente deixou as coisas da terra, que não é mais do que obrigação nossa, e vai contar o momento que a gente tirou para Deus. Cuidar do espírito, cuidar de nossa alma imortal. E esse tempo será contado. Não que as horas comuns serão, porque tudo é plantação nossa durante o dia. Mas hoje, meus irmãos, começa a 8ª Semana Espírita, todos bem-vindos. Temos a nossa companheira aqui, ó. Algum obsessor tentou atrapalhar ela, mas não adiantou. Está aqui a companheira, Simone Rossi, que vai abrir. Adiantar a noite de hoje, abrindo a Semana Espírita, com o tema da Semana Espírita, as mulheres do Evangelho. E hoje, particularmente, Joana de Cusa vai ser a nossa companheira Simone, que vai falar um pouco sobre ela. Mas antes dela vir falar a sua palestra, vamos fazer uma prece para congregar com esses irmãos maiores, vibrar com nossa sintonia com eles, e a gente convida a nossa irmã, Dona Célia. Como é seu companheiro? Agradecemos a todos, agradecemos a Deus, a Jesus, por mais uma vez. Vou fazer uma prece simples e rápida, para não atrasar você. Vou fazer a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a fé, a esperança. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento. Subirá até vós como um grito de reconhecimento, de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que Jesus, amado Mestre, nos ajude a todos possam sair daqui mais
divorciado do que chegou, que Jesus está sempre bem. E a nossa irmã seja bem-vinda. Breve para ser da boa. Essa é isso, o momento é seu. Quero passar o microfone. Fique à vontade. Uma boa noite a todos. É uma imensa, imensa alegria estar nesta noite com vocês, partilhando desse tema maravilhoso, principalmente no nosso tempo atual, as mulheres do Evangelho. Falar sobre essas mulheres e hoje em especial sobre Joana de Cusa, o quanto de força, de coragem essas mulheres têm para nos ensinar. Peço desculpas de todo o meu coração por estar aqui sentada. Espero que vocês estejam me vendo. A ideia era fazer em pé, mas acho que realmente não vai ficar tão bom. Então eu peço desculpas mesmo. Mas eu também peço que vocês prestem mais atenção ao conteúdo. Realmente foi preparado esse estudo com todo carinho e que a gente possa realmente juntos fazer essa viagem no tempo. E para começar, vamos todos convidados agora a voltar aos tempos de Jesus. A nossa Cafarnaum, lá do século I, no ano 30, 31, aonde Jesus vai falar que entre a multidão, ele começa falando que acompanhava Jesus, achava-se uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. Era Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas. E ela fez a história narrada por Humberto de Campos no livro Boa Nova, vai falar que Joana possuía verdadeira fé, mas ela tinha um problema familiar muito difícil. O seu marido, ele não comungava da mesma fé que ela. Eles comungavam de fé diferente, ele não tolerava os ensinamentos do Mestre amado Jesus, e ele dividia todas as suas preferências religiosas entre a comunidade judaica e os gregos romanos daquela época, que lhe permitiam que ele tivesse uma vida farta, abundante, uma vida fácil. E ali então busca Jesus em um dia em que Jesus repousava na casa de Simão. Ela pede para ter ali com Jesus um atendimento fraterno. Olha que maravilha. Um atendimento fraterno com Jesus. E ela começa ali, depois de recebida pelo Mestre, a abrir o seu coração. Ela começa a falar dos dissabores que ela tinha em casa, das dificuldades com o marido e do anseio que ela tinha por seguir Jesus, seguir o Mestre amado. E Jesus vai falar para ela de um modo muito especial: Joana, só existe um Deus, que é nosso Pai. E só existe uma fé que vai nos levar até Ele, que é a fé de amor. Entre os sinceros discípulos do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa-se a travar um combate sem sangue de redenção espiritual. Agradece ao Pai ter te dado a oportunidade, desde agora, de já ser digna do bom trabalho. E ele continua: não te acharias ligado ao seu companheiro de luta se não fosse necessário. Ser fiel a Deus, amando teu companheiro do mundo como se for o teu filho. Não trava contendas, porque Deus não trava contendas com suas criaturas. E Deus trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, volta ao teu lar, ama o teu companheiro divino como se fosse o teu filho, como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que lhe talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Vai, filha, ser fiel. Acho que nunca mais ela se esquece dessa frase.
E aqui a gente faz um recorte nessa história, é belíssimo, porque essa primeira parte que eu convido todos depois a lerem com mais profundidade no livro Boa Nova, a gente faz um recorte porque essa primeira parte já é por si só um grande ensinamento para todos nós. E a gente aqui traz Emmanuel, porque no livro Vinha de Luz, no capítulo intitulado Multidões, Emmanuel traz um belíssimo ensinamento. E a gente vai lembrar que essa história ela inicia da seguinte forma: entre a multidão que acompanhava Jesus estava Joana de Cusa. Quando a gente fala em multidão, a gente está se referindo aqui a nós todos. Nós aqui fazemos parte da multidão. Mas também quando a gente busca aprofundar não só na palavra multidão, mas no arquétipo, ou seja, no modelo que essa palavra imprime em cada um de nós, nós vamos também buscar a experiência espiritual da criatura. Dentro da multidão, nós podemos tirar vários exemplos. Nós temos ali arquétipos fundamentais do Evangelho. Dentro da multidão, nós podemos encontrar, primeiro, adversário. Quem seria o adversário dentro da multidão? É aquela pessoa que se punha para ouvir Jesus, e ainda nos nossos tempos nós encontramos todos esses arquétipos. Eles se colocam a ouvir a palavra do Mestre, colocam-se a ouvir o Evangelho, mas somente para debater. Ele é contra tudo que vem do Evangelho. Ele é refratário. Ele rejeita qualquer chamado à espiritualidade e às reflexões sobre as leis divinas. Quando a gente aprofunda um pouquinho mais na multidão, nós também vamos encontrar o indiferente. É aquele sem reação. É aquele tanto faz, tanto fez. Se me chamar, eu vou. Se não me chamar, eu não vou. Mas se eu quiser ficar aqui, eu fico. Se eu quiser ir, eu vou. Ele escuta até a palavra, mas não faz a menor diferença na sua vida. Entre os adversários da multidão, a gente pode entrar e conhecer o arquétipo dos fariseus, que eram aqueles contra toda a lei divina e a lei de amor que Jesus vinha pregar e ensinar. Entre os indiferentes, a gente vai encontrar Pilatos. E quando a gente aprofunda, a gente vai observar que Jesus, ele não foi crucificado pelos adversários. Ele foi crucificado pelos indiferentes, que lavam as mãos, que não se pronunciam, que ficam em cima do mundo. E a gente aprofunda chegando então na multidão. Quem que seria essa multidão? A massa. Aquele que faz o que todo mundo faz. Aquele que busca o que todo mundo busca. Aquele que vai aonde todo mundo vai. Mas Jesus tinha um carinho especial pela multidão, porque ele sabia que da multidão também poderiam sair dessa multidão os discípulos. Então a gente aprofunda um pouquinho mais e a gente vai ver quem seriam esses discípulos. É aquele que, após ouvir a mensagem do Mestre, ele já mais consciente, mais desperto, ele começa a aplicar na sua vida. E a gente vai observar que Joana encontrava-se na multidão. E Jesus vai falar, entre os discípulos de Deus, já começam-se a travar a guerra sem sangue. Seria o combate do bem contra o mal. E o discípulo é justamente aquele que escuta a palavra e ele busca colocar a palavra em prática aonde? Aonde Deus o colocou. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho. Se nós somos hoje considerados discípulos do Mestre, é justamente isso que nós devemos fazer. O discípulo, então, ele é mais consciente, ele começa a se afastar do movimento de massa, ele passa a questionar, a escolher, a agir com mais autonomia. Ele já não faz o que todo mundo faz. Ele começa a se perguntar por quê? Para quê?
Aonde eu vou com isso? Ou seja, ampliando a sua consciência. Um pouco mais desperto, então, com o dever, só que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Emmanuel nos convida a ter essa reflexão, porque o discípulo, ele corre e incorre num grande risco de se achar, primeiro, melhor que os outros. Por vaidade, ele pode se distanciar da massa e buscar, através da soberba, a solitude. E falar, não, com o povo eu não me misturo, porque eu sou melhor que ele. Só que o verdadeiro discípulo é o contrário. Ele aprende, ele busca o aprendizado, primeiro para a sua vida, ele coloca em prática na sua vida, e depois esse discípulo, ele volta para a massa. Esse discípulo, então, ele cresce. A gente vai observar que ele cresce em aprendizado, mas ele volta para a massa para dispersar tudo o que ele aprendeu. Então é justamente esse cuidado que Jesus, que a gente, Emmanuel, nos convida a ter enquanto discípulo do Mestre. A gente aprende toda a sua lição, mas é necessário que voltemos ao nosso campo de serviço para melhor atuar e ali sermos realmente modelos, exemplos do Evangelho. A gente volta e aprofunda na história de Humberto de Campos. E Humberto de Campos continua na segunda parte, relatando para nós que depois daquela conversa maravilhosa que Joana teve com Jesus, Joana experimenta um brando alívio no coração. Ela envia a Jesus um olhar carinhoso de agradecimento e pega todas as suas orientações e volta a empregá-las no seu dia a dia, com renúncia, humildade, dedicação. Seu espírito começa a divisar, assim fala Humberto de Campos. Divisar é enxergar ao longe. Ele começa a divisar ali em todos os labores, ou seja, em todos os trabalhos, em todas as dificuldades, material sagrado de luz, oportunidade de serviço. E ao longo do tempo, ela foi enfrentando ali várias provações. Ela começa a olhar o seu esposo com um olhar mais carinhoso, mais compreensivo, porque o discípulo já desperto é justamente esse sentimento que ele desenvolve, de compreensão e de amor para com os outros. Então ela começa a olhar o esposo não mais nos seus defeitos, ela abstém-se de observar os seus defeitos e começa a prestar atenção nas suas qualidades, transformando as lutas diárias em verdadeiras oportunidades de crescimento, primeiro para o próprio espírito dela, segundo, como exemplo, para aqueles que a cercavam. E ali ela começa, depois passando com várias dificuldades, chega o filhinho que duplica o seu trabalho, os seus problemas, as suas lutas. O marido vem a falecer depois com muitas dificuldades. Pela história a gente sabe que Jesus também, então ela se vê ali um pouco perdida e totalmente desamparada financeiramente. Porque a mulher naquela época, se não tivesse um marido, se fosse viúva, era colocada à margem. Então ela lembra de Jesus, que colocava também a mão no trabalho. E ela vai buscar então serviço nas casas das suas amigas, que a princípio falam que era um absurdo o que ela estava fazendo. Mas ela, pelo contrário, com extrema alegria e disposição, ela busca ali o serviço e começa a trabalhar cuidando das crianças das outras mães. Também começa a trabalhar no serviço duro doméstico, do dia a dia, nos labores, mas com extrema alegria e satisfação. Mesmo nas horas mais amargas e mais difíceis, ela nunca esqueceu os ensinamentos do Mestre. Era como se nos momentos mais difíceis que ela tinha, ela sempre se perguntasse: o que Jesus faria nessa situação? Como Jesus agiria nessa situação?
Este é um dos maiores ensinamentos dessa nossa querida Joana de Rus. As grandes virtudes como o amor, o perdão, a honestidade, gente, não nascem prontas. Elas estão em todos nós, porém como germes vacilantes, e precisam, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nos nossos labores, serem realmente lapidadas para serem transformadas futuramente em pedras preciosas. Mais uma vez nós pausamos a história, justamente para refletir sobre este discípulo, que é chamado a servir, a educar, a esclarecer, a libertar. Ele sai daquela zona de transição, ainda se encontra no meio da multidão, mas já querendo aprender tudo que o mestre tem para ensinar. Ele anseia. Esse discípulo pode ser nós aqui como discípulos do Cristo, mas pode ser um aluno aplicado dentro de uma escola. Ele ainda tem um mundo que lhe chama a atenção, mas ele quer muito se modificar interiormente. E aí ele aparece mais consciente, mais lúcido, com mais compaixão, com mais compreensão. Quantos são aqueles, Emmanuel nos convida a refletir, que depois de adquirir todo o conhecimento e de já se posicionar um pouco mais consciente diante da massa, ele, ao invés de ajudar a massa, ele não faz o contrário. Quantos são aqueles que, através do seu magnetismo, não vai convidar a massa a fazer coisas erradas? Que, através do seu magnetismo, não vai ensinar os outros a manipular as mentes, a seguir somente a seita que ele segue. E não é esse o objetivo do discípulo. O discípulo é aquele que aprende para si e, como exemplo, ele deixa livre para que os que estão ao seu lado aprendam a seu tempo e a seu modo. Jesus vai falar muito bem isso com Joana de Cusa, quando ela pergunta para ele se não era um absurdo. Ela já conhecia a mensagem do Mestre. Como que ela não poderia ficar em silêncio diante do marido e não falar nada? E ele vai falar que Deus não viola as mentes de ninguém. Deus aguarda tudo a seu tempo e a sua hora. Então o discípulo ele é justamente aquele que, com compreensão, ele busca as pessoas a avançarem, mas não forçando no seu discurso, não obrigando a terem a mesma fé, a terem a mesma religião, mas a pensar em cada um do seu jeito, cada um do seu modo, e cada um vai desempenhar o seu papel e crescer a seu tempo. E aqui fica uma pergunta muito interessante para nós também. Deixa eu ver se eu acho elas aqui. Hoje, para nós podemos nos perguntar, na sua causa mais importante, você está vivendo como multidão? Faz o que todo mundo faz? Busca somente dentro daqueles ensinamentos satisfazer as suas necessidades? Buscam Jesus somente quando estão com dificuldade, passa-se o tempo e você vai para casa e não busca mais, espera a próxima dificuldade? Ou você já se reconhece como discípulo? Aquele que está sempre buscando ser melhor do que você ontem. Qual o preço que você ainda não está disposto a pagar para sair da multidão e virar discípulo? Porque todo discípulo tem um preço a pagar. O preço, às vezes, vai ser você assumir um compromisso e perder uma festa de família. Mas é um preço a se pagar. O preço, às vezes, vai ser do silêncio dentro de casa. O preço, às vezes, vai ser mais tolerante no trânsito, quando o trânsito estiver te tirando toda a paciência. Mas qual preço nós realmente estamos dispostos a pagar? E para terminar, quem você tem sido para os seus sonhos? Discípulo que se esforça, adversário que sabota ou indiferente que deixa para depois? Isso fica para a nossa reflexão.
E a gente finaliza essa belíssima história de Joana de Cusa. Humberto de Campos fala que já idosa, com os cabelos esbranquiçados, ela foi levada ao circo do martírio. Na noite em que ela foi colocada à fogueira junto com seu filho mais novo, mais 500 pessoas foram também colocadas como poste. Tamanha foi a luminosidade daqueles corpos queimando que iluminou a cidade. E ali, presa ao poste, começam os flagelos. E ela ali observa pela primeira vez o seu filho, seminu, gritando para ela: abjura, abjura, mãe, você não vê que nós já perdemos? Ela pela primeira vez derrama uma lágrima ao olhar o filho naquela situação. E por um momento ela então sente extrema dor no coração. Mas ao mesmo tempo ela se recorda de Maria, que viu Jesus crucificado. E mais ainda, de Jesus, que era puro e foi crucificado. E ela fala para o filho: cala-te, porque Jesus, que era puro, não desdenhou o sacrifício. Saibamos nós também ser fiel até o fim. E ela ali se recorda então do mestre dizendo, com todo carinho, todo o convite que ela foi chamada a ter, e que ela vai se recordando de toda a sua vida, das dificuldades e como realmente valeu a pena ser fiel a Deus. Logo em seguida, as labaredas consomem seu corpo envelhecido, libertando-a para a companhia do seu mestre, a quem tão bem soube amar e servir, e com quem aprendeu a sublimar o amor. Seguindo Jesus, Joana transforma dores em dificuldade, e as dificuldades em lar de escola e serviço. Nós também, com Jesus, podemos transformar todas as nossas dificuldades numa bela oportunidade de servir, de amar e de crescer. Assim termina essa belíssima história, que para nós, ao longo das histórias, estava somente começando, porque essa encarnação foi tão profunda, mas tão profunda para Joana de Cusa, que séculos depois, quando o pobrezinho de Deus, o Sol de Assis, reorganiza o exército de amor no reino da Galileia, este espírito pede para se candidatar também, como Clara de Assis, naquela simplicidade do Evangelho que a tudo ama, compreende, entoando aquela canção de fraternidade universal. E nós temos então Joana de Cusa encarnada na Itália, juntamente com Assis. Aos 18 anos, ela tem ali contato direto com Francisco, já sendo ali um franciscano. E o que ela faz? Ela estava prometida em casamento. Ela corre até a igreja, onde ele estava atuando naquele momento, e ela ali corta os cabelos bem curtinhos e se agarra ao altar. E aí ela fala: daqui eu não saio. A família foi buscá-la, como viu ela agarrada ao altar, falou, aí ali a gente não pode mexer com ela. E ela então implora para que ela pudesse também ser franciscana. Como ela não podia acompanhar os homens, porque ela era mulher, eles então vão ao bispo, e ela é a primeira a formar essa congregação das franciscanas através das Claras de Assis. Ela foi muito importante dentro do movimento franciscano, porque ela começa ali esse movimento de todo cuidado com a pobreza e toda abnegação para as mulheres, mostrando que servir a Deus através da pobreza não era coisa só de homem, que podia ser coisa de mulher também. E ela foi tão importante para São Francisco que ela servia para ele como um freio
uma conselheira dele, porque o Francisco de Assis, ele era muito intenso, muito radical, às vezes ele era até imprudente. E ela não, ela era firmeza e sabedoria, sempre muito lúcida. Pouco antes dele morrer, ele pede que ele fosse levado até onde Clara estava, no convento onde ela já estava com as irmãs. Como ele não podia entrar, ele estava muito, muito adoecido. Ele estava cego, já tinha as feridas do estigma. Ali eles fazem uma cabaninha no quintal, porque eles não podiam entrar aonde as irmãs ficavam, e elas ficavam enclausuradas. E ela, pela cela, conversava com ele diariamente. Ali ele fica durante 3 semanas, pedindo esclarecimento, ouvindo os seus conselhos, sua voz doce e suave. Depois os seus irmãos realmente o levam aonde ele vem a falecer. E com isso a gente vai ver que ela teve esse legado de pobreza radical. E ele foi tão importante que depois que São Francisco falece, eles começaram ali a, como é que a gente coloca, a reduzir aquele privilégio da pobreza. E ela vai até o Papa e ela luta para que não fosse perdido exatamente o que? O privilégio da pobreza. Ela luta, gente, durante 40 anos para que nada fosse modificado dentro do padrão de que São Francisco tinha instituído. E durante 40 anos com essa luta, ela também vai envelhecendo. 3 dias antes de morrer, ela consegue. E graças a ela, nós temos hoje esse movimento franciscano exatamente como era quando São Francisco o instituiu. Passa-se então o século e a gente vai ver novamente esse espírito renascer para nós, agora na cidade do México. O século é no século XVII. Por volta do ano 1651, para alguns historiadores, para outros 1648, nasce a nossa querida Juana Inês de Asbage. A princípio, uma menina muito bela, mas já mostrava ali ser diferente, especial, extremamente inteligente. Aos 3 anos, alfabetizada. Aos 5 anos, já produzia verbos maravilhosos. Chama a atenção ali do vice-rei e da corte, aonde ela é levada, já na adolescência, para trabalhar junto com a vice-rainha e, de certa forma, interter, como entretenimento ali para a corte. Ela tinha um grande sonho, entrar para a universidade. Quando ela descobre que tinha uma universidade no México, ela fica fascinada. Ela chega para o seu pai e lhe pede que lhe matricule, então, na universidade. Eles começam a rir. Só se você se vestir de homem, porque mulher não pode estudar. Aí ela vai para a corte, continua escrevendo seus versos, só que por volta dos 16, 17 anos, ela observa que se ela não podia entrar para a universidade, a vida da corte não lhe atraía em nenhum momento, porque ela tinha uma grande sede de saber. Ela resolve então, apesar de ela não queria, na verdade, ser monja, ela não queria ser freira, ela queria estudar, mas ou era casar ou era ser monja. Aí ela fala assim, então eu vou para o mosteiro. Aos 17 anos, então ela ingressa no convento das Carmelitas Descalças, mas ali ela fica gravemente doente, porque ela tinha uma grande rigidez ascética. Então ali ela vivia na clausura, no jejum, várias horas de oração. Ela adoece, é retirada, e o padre, que é muito amigo dela, então convence a ela que ela vá para o convento, a ordem de São Jerônimo da Conceição. Aos 19 anos, então, ela ingressa para nunca mais sair. Ali eles eram um pouquinho mais, como a gente vai colocar, mais liberais, assim, as regras eram mais leves.
Então eles permitem que ela tivesse uma cela de 2 andares, aonde ela podia aos poucos ali ficar estudando. Se quisesse o dia inteiro estudando, ela poderia. E ela monta ali uma biblioteca, gente, de nada mais, nada menos que 4.000 livros, instrumentos musicais, instrumentos de astronomia. E ela ali, ela era recebida por cientistas, por filósofos, por pesquisadores, e virou a cela dela o salão intelectual do México. Só que isso causava o quê? Inveja e alguns dissabores. E tem um caso muito polêmico que envolve Sor Juana, porque aí ela passa a se chamar Sor Juana Inês de la Cruz. E é interessante, quando a gente vê o nome Inês, a gente vai observar que ela tinha uma irmã como Clara de Assis, que também se chamava Inês, e vem trabalhar com ela, como as Clarices, como a Santa Inês, depois que a gente conhece. E ela, então, no México, ela recebe o nome de Sor Juana Inês de la Cruz. E ela é convidada pelo bispo Manuel Fernandes a pegar um documento do ano de 1650, e agora a gente já está em 1690, ou seja, um documento de 40 anos atrás, e que ela pegasse aquele documento e lesse, e interpretasse, porque esse bispo, ele era realmente fascinado com a inteligência dela. E ele fala assim: observa esse documento. O documento é do padre Antônio Vieira, o famoso Sermão do Mandato de 1650. Sabem quem é o padre Antônio Vieira? Vocês lembram? Encarnação de Emmanuel. Ela, sem saber, pega o documento do padre e, com todo carinho, ela faz ali comentário, mas um comentário crítico brilhante sobre o texto de Vieira. E ela discorda ali respeitosamente de alguns apontamentos. Mas ela fala com o bispo que pediu o documento: eu não me responsabilizo pela sua publicação. Eu estou aqui fazendo o documento porque o senhor está mandando. Por mim, eu não faria. Não vejo necessidade. Só que esse bispo, depois que ele vê aquele documento, ele então publica o documento para que todas as pessoas vissem. Só que ele não publica com o nome dele. Ele publica com o pseudônimo de Sor Filoteia da Cruz. E essa mulher, Sor Filoteia da Cruz, que também era uma irmã, quando ele publica o documento, que é a resposta de Joana sobre a carta do padre Antônio Vieira, ele vira e fala assim: é muito provável que essa irmã não esteja vivendo a vida religiosa como deveria. Ela precisaria cuidar mais da vida religiosa e dedicar-se menos aos estudos mundanos e mais à sua vida espiritual. Essa carta, depois de publicada, trouxe para a Sor Juana Inês de la Cruz muitos problemas dentro do convento. Então ela é ali convidada a parar os seus estudos. Ela é convidada a ficar 3 meses trabalhando na cozinha, e ela faz de muito bom grado, muito obediente. E ela ainda escreve depois na sua carta, que ela escreve uma resposta, que ela fala assim: se Sócrates tivesse cozinhado, muito mais teria escrito, a nos mostrar que ela via e percebia tudo o que estava ao seu redor com um olhar diferente. Tudo para ela era muito curioso. Ela falou assim: como pode o ovo fritar no azeite, mas desmanchar em contato com o molho? Então ali já começou a chamar a atenção dela aquelas transformações químicas. E ela então, em resposta à carta desse bispo, ela também faz uma carta. Gente, essa carta hoje, ainda no México, ela é tão importante que ela é considerada o primeiro grande manifesto de defesa da mulher ao conhecimento e à escola e à educação na América.
Ela é considerada, não tinha um nome ainda, mas se fosse nos tempos atuais, a primeira feminista. E essa carta é tão importante que ela defende o estudo como vocação divina. Ela relata a infância dela, ela faz tipo uma autobiografia, onde ela conta que desde pequena sempre teve uma grande sede de saber e tudo lhe foi muito difícil. E ela afirma, olha que interessante, que o conhecimento nos aproxima de Deus. Ela fala com todas as linhas que as mulheres merecem ser educadas, porque se a gente quer conhecer a Deus, é através do nosso intelecto. Quanto mais eu desenvolvo o meu intelecto, mais eu me aproximo de Deus. E ela denuncia com elegância e humildade a repressão intelectual sofrida pelas mulheres dentro da clausura. Depois desse episódio, ela realmente vende todos os seus livros, ela desfaz da biblioteca, ela ainda vive durante 5 anos com as irmãs, uma grande peste ataca a cidade do México, e depois que a última irmã do convento onde ela convivia vem a falecer, ela também já muito cansada e adoecida, ela falece aos 44 anos, retornando ao plano espiritual. Então nós temos a nossa querida Joana de Cusa, Clara de Assis, aonde ela aprende ali realmente a abnegação, o desprendimento, agora como uma intelectual fora de série. Passam-se os anos e nós vamos encontrar este belíssimo espírito na nossa Bahia, em Salvador, no ano de 1822. Ela então reaparece para nós no nosso mundo físico com o nome de Soror Joana Angélica, aonde ela ali no convento da Lapa, como franciscana, ela trabalha como irmã, escrivã, mestra das noviças, conselheira e vigária, até que ela se torna abadesa. A abadesa é a mãe de todas, aqui o cargo mais alto, aonde ela realmente vai cuidar de todos. E ali ela fala que essa encarnação foi para compensar, essa encarnação foi de muito trabalho, mas foi para compensar a outra encarnação que foi de muito estudo. Então ela fala assim, não, eu estudei muito na outra, então nessa eu venho para trabalhar. E ela realmente faz isso com muito esmero. Até que no ano, 1922, no dia 20 de fevereiro, Bahia é tomada pelos portugueses, e esses portugueses eles querem entrar no convento da Lapa, aonde ela residia com as suas irmãs menores. Ela então, a história nos conta que ela fica à porta, enquanto tinha tipo uma escadinha assim, um túnelzinho para as irmãs fugirem, porque os soldados eles iam entrar e matar todas as irmãs. Enquanto elas fugiam ali pela escadinha, ela fica à porta resguardando a todas. E quando elas conseguem todas fugirem, a porta se abre, eles entram, parece um filme de terror mesmo. E ela fala, aqui vocês só entram sobre o meu cadáver. E imediatamente ela é morta. Então ela morre ali como Marte da independência do Brasil. Se a gente for hoje lá na Bahia, tem realmente um marco, tem um dia realmente específico colocado para ela. Todas essas revelações que eu falei com vocês, elas foram colocadas para Divaldo de Pereira Franco quando ele fazia viagens. Nas suas viagens para o México, ele foi convidado a conhecer o convento de São Jerônimo e ali ter acesso a essa encarnação de Sor Juana Inês de la Cruz. Quando ele vai até a Itália, ele é convidada pela sua mentora espiritual Joana de Ângeles a ir até o Coliseu. E ali, de uma forma muito emocionada, ela relata para ele como foram os últimos dias, o último momento de Joana de Cusa. E tudo levava ele a crer que seriam reencarnações dela. De quem? Joana de Ângeles. Então a gente vai ver a nossa Joana de Cusa, a nossa querida Clara, a nossa Sor Juana Inês de la Cruz,
depois solo Angélica de Jesus. É interessante que a gente vai observar que somente uma vez que ela não teve o nome de Joana. Joana de Cusa foi uma encarnação para ela tão importante que ela continua nas próximas se chamando Joana. E ela então aparece para Divaldo, ainda muito jovem, e ela se apresenta para Divaldo como um espírito amigo. Ela também foi responsável, se a gente for olhar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver duas cartas deste espírito, da nossa velha Joana de Cusa, hoje nossa querida Joana de Ângeles. Uma está no capítulo 9, no item 7, intitulado nada mais, nada menos do que a paciência. É um trecho curtinho, mas ela fala que nós já somos, ela repete a frase que Jesus disse para ela como Joana de Cusa, que nós já podemos nos colocar como realmente muito felizes por Jesus, por Deus já estar nos colocando à prova. E que dentro do sofrimento, que nós tenhamos paciência. E depois no capítulo 18, no item 15, intitulado Instruções aos Espíritos. Também são cartas dela. Ambas são de 1862, na cidade de Havre e Bordeaux. Joana de Ângeles, hoje, ela mora num plano espiritual, numa colônia chamada Redenção. E o objetivo desse espírito era que, dentro do planeta Terra, ali naquele ambiente da Bahia, que foi a sua última reencarnação, fosse construída uma réplica, mesmo embora sendo imperfeita, da colônia espiritual que ela mora, a Redenção, aqui no plano Terra, no solo da Bahia, para que recebesse nada mais, nada menos que 680 órfãos. Seriam espíritos que conviveram com ela na época de Jesus, mas que precisavam, por conta dos resgates, das dificuldades que esses espíritos enfrentaram, precisariam renascer como órfãos. Então ela propõe a Divaldo, então, levantar esse prédio, o que Divaldo, a princípio, né, se a gente quiser a história por completa, nós vamos ver no livro O Mensageiro da Paz, de Divaldo Pereira Franco, a gente vai ver o contato dos dois, e ali ele falando, não, mas eu queria ser um homem casado, eu queria ter a minha família, e em sono, durante o sono ele é levado em espírito para conhecer essa colônia. E lá na colônia já tinha o protótipo que os melhores arquitetos que ela conhecia já tinha feito um protótipo que seria intitulado, colocado, construído aqui no planeta Terra. Aí ele realmente aceita e ele volta ao plano Terra realmente com esse compromisso. Em 1985, a gente vai observar que ela já começa ali dentro dos trabalhos que hoje a gente conhece como sendo a mansão do caminho, ela começa a modificar um pouquinho a forma de trabalho. Antes era para atender os 680 crianças órfãos. Atendeu, foi um sucesso. E ela fala assim, se a gente parar, a gente vai impedir o progresso. Então o objetivo do ser é continuar. Se deu certo a nossa neta, o que a gente faz? A gente dobra a neta. E foi exatamente o que ela faz. Ela vai e constrói ali com ele outro plano de ação. É aonde ela começa a escrever para nós a série psicológica. E aonde que ela aprendeu psicologia? Não foi quando encarnada, porque ela não teve essa oportunidade. Alguns historiadores nos falam que ela foi aprender psicologia com Jung no plano espiritual. Depois que ele retorna ao plano espiritual, ela tem para com ele 50 anos de profundo estudo sobre a psique humana, através desse olhar junguiano e da psicologia transcendental. E ali ela vai escrever as 16 obras dentro da sua psicologia com qual objetivo? Esse espírito que tanto avançou, hoje vem até a multidão e traz para nós todo o seu conhecimento, porque bate à nossa porta a era do Espírito. Bate à nossa porta
queda do materialismo. E é importante, para adentrar essa nova era, que é o mundo de regeneração, todos nós já tenhamos nos, pelo menos, percebido como espírito. E é muito importante que, para isso, nós façamos a jornada de autoconhecimento, de autodescobrimento, de iluminação das nossas sombras, que é exatamente o que ela vem trabalhando na sua série psicológica, preparando a todos nós que já nos encontramos mais dispersos, que saímos da multidão, que nos consideramos discípulos do Mestre amado Jesus, a junto com ela, trabalhar agora dentro do nosso coração, trabalhar no nosso mundo íntimo. Chega de olhar para fora. Ela nos convida a todo instante. Olha para dentro. Modifica o seu mundo íntimo. Transforma você por dentro, para que você possa, junto com o planeta Terra, também avançar. E tem algumas lições muito importantes de Joana de Ângeles para nós. A primeira delas é que, quando ela aparece como mentora de Divaldo, primeiro ela aparecia somente como era uma sombra, ele não conseguia visualizar quem era, ele imaginava que era um homem, porque Chico Xavier tinha Emmanuel, então ele tirava todas essas conclusões. Eu também tenho um homem como meu guia espiritual. E ela ali aparece só a sombra e sempre falando, um espírito amigo, um espírito amigo. E ele pergunta para ela assim, mas eu queria muito saber o nome desse espírito amigo, porque todo mundo tem um espírito amigo, todo mundo tem um mentor espiritual. E ela fala para ele assim, meu filho, por que você quer saber tanto o nome do seu guia? Ele fala assim, porque todo mundo que eu conheço tem um guia e esse guia tem um nome. Aí ela fala, seu guia é o maior de todos, é Jesus. Aí ele sabe, ele responde, esse eu não quero. Porque Jesus é o guia de todo mundo. Ela fala assim, todos os outros vão passar, somente Jesus fica. Então ela pede ali no seu primeiro ensinamento para nós, que nós sigamos a Jesus. Todas as pessoas que hoje falam do Espiritismo para nós, que trazem a mensagem do Mestre amado Jesus, são tanto quanto nós falíveis. Mesmo esses espíritos missionários, como Joana, como Emmanuel, como Francisco de Assis, também estão traçando a sua trajetória evolutiva. E para o trabalho deles, também convém que eles cuidem de nós. Então, eles crescem em aprendizado e voltam até a massa, que somos todos nós, para nos instruir. Mas também são espíritos falíveis, porque do discípulo surge o apóstolo. E a gente vai ver que até apóstolo pode também cair, como caiu Judas. Mas também o discípulo pode se transformar em apóstolo muito rápido, que é a nossa querida Maria Madalena. Então, o primeiro ensinamento que fica para nós é exatamente esse. Sempre, meus queridos irmãos, Jesus é o nosso mestre e guia. Se alguém falar alguma coisa diferente do que Jesus falou, sempre sigamos Jesus. E ela conta uma parábola para a gente finalizar o nosso estudo. Quando o Divaldo estava passando por uma grande provação, e ele já estava vários dias sem dormir, ele não conseguia conciliar o sono, ele estava ficando ali impaciente, triste. Ela então aparece para ele e ele conversa, ele fala assim, minha irmã, a senhora não sabe que eu estou passando por uma grande injustiça? A senhora não tem nada para me falar? Ela falou assim, não. Justamente por você estar passando por uma grande injustiça, é que eu não tenho nada para te falar. Aí ele fala assim, mas a senhora tem que me dar uma palavrinha de consolo. Eu não tenho mais com quem me abrir, com quem me consolar. Aí ela fala para ele, eu já te escrevi um texto que chama Não Valorizeis o Mal. Só aí basta, é o conselho que eu tenho para dar-te. Mas como ele insiste muito, ela fala assim, eu vou contar uma história então. Preste bastante atenção. E ela fala com aquele jeitinho querido de Joana, não esperes muito. Havia uma fonte, começa ela, pequena e insignificante
estava perdida num bosque. Um dia, alguém ali passando, tirou o balde, atirou ao fundo daquela fonte, conseguiu puxar até a margem, sorveu daquela água, ficando muito satisfeito, e aquele viajante continua seu caminho. E a fonte então olha para ele e fala assim: como eu queria, meu Deus, poder descedentar todos os viajantes, já que eu sou uma água preciosa. Orando a Deus, então, ajuda-me a descedentar. Deus então fez com que caísse uma grande chuva, e aquela fonte foi subindo a água até a borda. Ali vieram os passarinhos, as aves, os animais, e começaram a sorvê-la, e a fonte ficou muito feliz. Que bom ser útil, matar a sede dos animais. E ela pediu a Deus que, se ela pudesse, ela queria também matar a sede dos homens e matar a sede daquelas plantas que estavam ali ao seu redor. Veio uma grande chuva e ela, então, chegando até a borda, começou a transbordar. E aquele córrego realmente fertilizou todo o solo que estava ao seu redor. E a fonte então falou: meu Deus, que bom que é ser um córrego! Como eu gostaria de chegar até o mar! E Deus então fez chover abundantemente, informando: segue, porque a fatalidade dos córregos e dos rios é alcançar o delta e atingir o mar. E o córrego ali, o riacho, foi se tornando um rio, avolumando as suas águas. Mas, sempre tem mais, numa curva do caminho, ele trombou ali com uma tora de madeira, que o impedia de seguir. Pressionou, não conseguiu. Então, o que ele fez então? Ao invés de se queixar, ele passa por baixo. Mais à frente, ele encontrou ali alguns seixos, algumas pedras. As pequenininhas ele transpôs com facilidade, até que ele encontrou uma pedra muito, muito grande. Essa era muito difícil dele transpor, mas ele não parou para se lamentar. Ele parou, cresceu, se avolumou e transpôs aquele obstáculo. Então, até ali, aí ele vai, assim, transpondo a cada os obstáculos e, enfim, ele deságua no mar. Aí ela pergunta: compreendestes, Givaldo? Ele fala: mais ou menos. No que ela responde: todos nós somos fontes de Deus, disse ela. E como alguém um dia bebeu da linfa que tu carregavas, pedistes para chegar à borda. E Deus, que é amor, atendeu-te. Quisestes atender os sedentos para alcançar o mar, e Deus também te fez da sua misericórdia, te mandando os seus amigos espirituais. Então hoje, para alcançar Deus e a sua misericórdia, para que te impelisse em direção ao mar, e ele ali estava muito feliz. Agora que surge um impedimento em teu caminho, cala, cresce, transpõe-no, porque a tua fatalidade é o mar, se é que queres alcançar o oceano da misericórdia divina. Nunca mais lamentes e respeite a respeito de mais nada. Então ali ela deixa a sua última lição, que em todas as dificuldades a gente também possa, ao invés de lamentar, possamos nós crescer de dentro para fora, fazer crescer cada vez mais as nossas virtudes. Nas mensagens de hoje nós vemos Joana de Cusa, Soror Juana Inês de la Cruz e Joana Angélica, todas sempre dispostas ao sacrifício de si mesma, a fim de trabalhar e fazer brilhar a luz do Evangelho sobre todos nós. E talvez nós possamos guardar exatamente isso, que nós todos, meus irmãos, somos convidados a sair da multidão, a, como discípulos do Mestre amado Jesus, beber da sua água, na sua fonte e continuarmos fiéis a Ele, fiéis aos seus ensinamentos, mesmo diante
de todas as dificuldades, aonde somos plantados, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa comunidade espírita. Que possamos todos nós, a cada dia, trabalhar e trabalhar, a fim de crescermos e, transpondo as nossas dificuldades, um dia chegarmos mais perto deste nosso Mestre amado Jesus. Fiquem todos com a nossa paz, com a luz do nosso Mestre amado Jesus. Agradeço de coração pelos ouvidos e pela paciência. Uma boa noite a todos.